Eu realmente não esperava que eu estaria fazendo esse vídeo. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez pra falar sobre Sonic 2 e... Caramba, eu não esperava que eu estaria fazendo um vídeo desse filme. Por mais que eu tenha adorado o primeiro filme, tenha comentado sobre ele aqui no canal, tenha falado do trailer, tenha falado do filme em si, fiquei extremamente hypado quando apareceu o trailer do Sonic 2 na Game Awards. Era um filme que eu realmente estava querendo ver, mas não era o filme que eu pensava, caralho, esse filme vai sair e eu vou vir correndo fazer um vídeo sobre ele. E cá estamos. E por que houve tanto essa mudança de visão? Ah, não vai dar pra fazer um vídeo e puta que pariu, eu preciso fazer esse vídeo. A mudança dele com o primeiro filme. Porque o primeiro filme, por mais que eu tenha gostado muito do filme, eu tenha achado extremamente divertido, extremamente engraçado, consegui curtir muito ele quando saiu, inclusive elogiei muito, mas muito do que eu elogiei daquele filme é que ele consegue jogar no seguro, sem tentar inventar tanta moda, simplesmente sendo um filme divertido, sem tentar explorar tanto o lado Sonic que poderia ser complicado de adaptar realmente. Então ele acaba seguindo aquele clichê básico do filme de bichinho, típico para criança, que a gente tem alvinhos esquilos, a gente tem Smurfs, a gente tem Hope Rebelde Sem Causa, que inclusive o ator do Wachowski, que é o mano que acompanha o Sonic, é o mesmo daquele filme. Que são o quê? São filmes de um bichinho falante, que ele tá em busca de um objetivo, vai ter um humano bondoso que vai ajudar ele enquanto protege ele de humanos malvados que querem capturar o bichinho por algum motivo. Sonic 1, por mais que eu tenha gostado, por mais que seja um filme divertido, ele é isso sem tirar nem pôr. Ele é um filme bem genericão feito dessa fórmula. E ele não tem nada além disso, ele não tem nada necessariamente de jogo, ele não tem nada que realmente te remete a Sonic sem seu nome, sem seus visuais. Porque se você pegar o exato mesmo roteiro e tirar tudo relacionado a Sonic, tirar o Robotnik, tirar o Sonic, tirar a terra natal dele, tirar os visuais e trocar por nomes e bichinhos genéricos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o exato mesmo filme, mas talvez sem a mesma popularidade que o filme do Sonic teve por carregar a marca Sonic. Então fica muito aquela questão de ser muito mais uma sacada de marketing do que realmente ser um filme do personagem. E aí onde Sonic 2, ele acaba meio que brilhando, porque ele é um filme de Sonic. E muito por isso que estão falando que Sonic 2 é a melhor adaptação de videogames, caramba. Não que eu concorde numa questão, o melhor filme de videogame, isso é uma coisa, mas como adaptação, realmente ele é o melhor. Porque muitos dos filmes que eu assistia de jogo, que eu tava realmente curtindo, que eu conseguia aproveitar, eram filmes que eram mais simples, eram ideias mais básicas, ou que jogava realmente muito no seguro, como era o primeiro filme do Sonic. Ou o filme do Uncharted, que por mais que a ideia do jogo seja mais ou menos essa, o filme acaba sendo só um filme de arqueologia meio genérico. Ele não tem tanta identidade, ele não tem tanto carisma quanto os jogos têm. É um filme divertido, é um filme que deu pra curtir, mas ele tá ali. Não é aquele negócio marcante por ser um filme do jogo. E Sonic 2 é. Sonic 2, por mais que ele ainda tenha elementos ali do primeiro filme, a interação dele com a Wachowski, que por mais que seja reduzida, tem um certo desenvolvimento, cenas de piadinha, cenas de dancinha, que é típico desses filmes, né? Música pop tocando pra criançada ficar empolgada, que realmente na sessão que eu tava tinha bastante criança pulando na ceninha de dança do Sonic e tal, mas esse filme é meio que a transição desse Sonic que construíram ali no primeiro filme, então eles abraçam a construção do personagem que a gente tem no primeiro filme, eles abraçam tudo que aquele primeiro filme constrói e tenta aproximar mais do que a gente vê no jogo. E eles fazem isso com maestria. Por quê? Porque a ideia do filme é basicamente o Robotnik, ele volta do planeta dos cogumelos, que é basicamente a Mansion Hill, onde ele tinha ficado preso lá no final do primeiro filme, e agora ele volta com um aliado novo que é o Knuckles. Isso aí é coisa que tá no trailer, não é spoiler nem nada. E o Knuckles é simplesmente um bicho doido que odeia o Sonic e a gente não sabe por quê. Ele se alia ao Robotnik porque o Robotnik tem um espinho do Sonic e ele quer saber aonde tá o Sonic. Ele quer ir atrás dele, ele quer grudar no pescoço do Sonic. E nem a gente, nem o Sonic sabe o porquê disso. E junto disso aparece o Tails para ajudar o Sonic. Para ser o aliado, para ser aquele que vai dar apoio, que vai atrás de informação. Ele acaba sendo realmente o cérebro. E eu acho tão interessante porque ele constrói uma dinâmica muito legal de todos esses personagens.
né? O Knuckles com o Robotnik, o Sonic com o Tails e uns com os outros também. Robotnik eu nem vou perder tempo, porque o Jim Carrey tá perfeito, como sempre. E agora mais louco do que nunca, né? Porque teve a questão do Robotnik ter passado bastante tempo preso naquele planeta de cogumelos e o caramba. Então ele ficou mais sequelado ainda. E é extremamente divertido. Mas eu acho que o Jim Carrey, ele não tem mais tanto aquela questão de roubar tanta cena, de ser muito mais um filme... Pô, o filme é mais marcante pelo Robotnik do que pelo Sonic. Porque eu consigo me lembrar de muitos mais momentos do Sonic com Knuckles, do Sonic com Tails, do que momentos em específico do Robotnik. Por mais que a atuação dele ainda esteja perfeita, a versão dele do Robotnik é muito boa, ele tem muito mais carisma de Sonic. E mesmo sem toda essa questão de Sonic, que a gente já vai entrar, dos desenvolvimentos que ele pega de referente ao jogo e tal, ele ainda é um filme que ele funciona muito bem para um público em geral. Porque, querendo ou não, ele ainda é um filme infanto-juvenil, ele é um filme para criança, para o pai ver com o filho. Então ele tem uma trama, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma mensagem por trás que assemelha também a questão dos jogos, mas funciona muito bem. Eles colocam de uma forma muito bem casada, muito bem construidinha, muito legal, que é a questão de amizade e de família. Porta, clichê pra caralho. É um filme pra criança, cara, não pergunta. Porque apesar dele tirar um pouco de cena o Wachowski, tirar um pouco de cena os personagens humanos que a gente tinha no primeiro filme, colocar eles em um outro plano, colocar como uma subtrama mais ou menos, ainda tem o desenvolvimento do Sonic, da relação dele com o Wachowski, de deixar de ser aquele negócio mais do amigo humano que tinha no primeiro filme e se tornar uma relação até paterna. Um se torna a família do outro, um tem um grande afeto pelo outro, se importa realmente como se fossem pai e filho. E ao mesmo tempo tem toda aquela trama do Sonic, que querendo ou não puxa um pouco do primeiro filme também, dele ter se escondido sempre, dele nunca poder se mostrar, dele não poder ser ele mesmo, dele estar sozinho, dele ser um bicho bizarro, aleatório, num mundo que ele não faz parte. E agora vem outros bichos bizarros pra fazer a companhia a ele. Inclusive, tem um diálogo do Tails que ele fala justamente isso. Ele fala que ele era completamente bizarro, ele era destratado por todos os outros, e por isso ele tem uma grande admiração pelo Sonic. Ele vê o Sonic como um ideal, ele vê o Sonic como um símbolo. E o Sonic cria um grande afeto com o Tails por conta disso. Os dois se entendem. Por mais que o Tails seja meio fã maluco, o fã que quer ajudar, o fã que quer estar presente, o Sonic ele gosta muito da presença do Tails, ele tem um grande carinho pelo Tails. Inclusive tem uma parte ali, porque no começo do filme, já no trailer, tinha toda aquela questão do Sonic querer ser um herói. Dele querer se mostrar pro mundo, dele querer utilizar os poderes por alguma causa, e aí também mostra a questão da relação paterna dele com o Wachowski. O Wachowski dando um puxão de orelha, espera seu tempo, tem seu tempo, seja mais responsável, né? Sendo mais uma figura paterna do que um amigo mesmo, mas ainda mantendo aquele aspecto de amigo, sem ser aquele cara chato, pai, que vai dar bronca, mas não, aquele cara que vai aconselhar, que vai guiar, que acaba sendo muito legal. Mas o que eu quero falar realmente com isso é que ele liga essa trama do Sonic inconsequente, do Sonic querer ser um herói, do Sonic querer usar os poderes dele pra alguma coisa, com a amizade do Tails. Existe um momento no filme que, apesar dele ser um filme infantil, ele tem um diálogo que é até meio forte em certo ponto, porque ele fala que ele é um fracasso como herói, porque ele não pode nem ajudar o Tails. Então ele constrói coisa desde o comecinho do filme pra desenvolver essa questão de amizade, pra construir essa questão de família. E o Knuckles também cai muito bem nessa questão, porque aí de questão que ele puxa do jogo, o Knuckles é um que tá extremamente fiel à personalidade dele, o jeito como ele se comporta, o jeito como ele age e o background. Por mais que há adaptações, porque o passado do Knuckles, a lore do Knuckles, ela puxa muito tanto de Sonic 3 como de Sonic Adventure. É uma mescla da trama que a gente tem nesses dois jogos. E eles mesclam, ele faz alguma mudança, algumas adaptações pra se casar com o que a gente já via no primeiro filme, que é a questão da cena inicial, onde o Sonic e a coruja lá que cuidava dele, a guardiã do Sonic, são atacados por um monte de equidnas, que é a tribo do Knuckles. E aqui a gente sabe que o Knuckles é o último dos equidnas. Você fica, mano, o que aconteceu? Por que o Knuckles é tão amargurado? E nisso você já consegue traçar um paralelo do porquê o Knuckles odeia tanto o Sonic, mas que também os dois não são tão diferentes assim. E nisso fica muito legal, porque eles conseguem aproximar os dois personagens para desenvolver depois não essa rivalidade, não os dois como um antagonizando o outro, mas como amigos mesmo. Fora a questão que eu fiquei muito feliz com o Knuckles, que eles adaptaram incrivelmente bem a ingenuidade do personagem, que é uma característica que sempre teve nos jogos do Knuckles ser
ingênuo no Knuckles não ter tanta malícia, do falarem uma mentira pro Knuckles, o Knuckles ia acreditar. E por que que eu fico feliz de terem adaptado dessa forma? Porque de uns tempos pra cá, principalmente por conta do Sonic Boom, eles estão adaptando o Knuckles como um personagem simplesmente burro, simplesmente estúpido. E não é essa a essência do personagem. É ele ser ingênuo, é ele não saber direito das coisas. E o filme aborda isso com perfeição, inclusive fazendo piada. Inclusive, o filme ele sabe em certo ponto que isso é meio ridículo, que isso é meio forçado, e até faz piada com isso utilizando do Robotnik. Já que a questão do Robotnik se aproveitar da ingenuidade do Knuckles é algo padrão dos jogos desde a primeira aparição do personagem. E já é algo tão batido, tão datado, que eles só pegam essa informação e fazem piada ali no filme. Mas eles não tiram o tom dramático que tem pro personagem. Porque ainda tem momentos muito bons dele com o Sonic. Além dos embates. Cara, os embates são um negócio assim que é muito legal, é extremamente divertido, extremamente escrachadão, que lembra até um shonen. Lembra algo de Dragon Ball, lembra coisa, às vezes, principalmente por conta do Robotnik, questão de tecnologia louca, Star Wars. E opa, aqui a gente entra na questão desse filme como uma certa adaptação mesmo. Porque, querendo ou não, Star Wars e Dragon Ball são duas bases extremamente importantes pra gente construir a identidade de Sonic. E ele puxa isso até mais do que os próprios jogos. Ele puxa cena de holograma que parece coisa de Star Wars Nova Esperança. Ele puxa robô gigante que sai pisoteando tudo, tipo Império Contra-Ataca. Ele puxa luta do Knuckles e do Sonic que parece Goku contra Vegeta. E por mais que, Star Wars e Dragon Ball são duas obras que eu já curti muito, mas eu não curto mais tanto hoje em dia, ficou muito bom essa mescla dentro do filme. Eles pegam uma base extremamente importante do personagem nos jogos e aproveitam com maestria no filme, além da própria base dos jogos. Toda a trama de Esmeralda Mestra, todo o desenvolvimento dos personagens, a reta final, com cenas que realmente parece algo tirado dos jogos. Ou a luta final do Sonic contra o Robotnik ali, puta que pariu, velho. Parece a abertura, por exemplo, do Sonic Unleashed, que por mais que o jogo seja uma porcaria, a abertura do jogo é do caralho. E parece aquilo, parece que eu tô vendo aquilo na tela do cinema. E é muito legal. Por mais que os efeitos não sejam lá tão grande coisa, tem uns chroma key bem falsos, tem uns efeitos meio tosco, umas partes que o bicho ali fica bem falso junto com os personagens humanos, principalmente numa etapa ali pouco antes dessa reta final, pouco antes da parte da Esmeralda Mestra, onde, nossa, eu acho que a parte mais irritante do filme é a parte mais inútil do filme, por mais que tenha umas piadinhas engraçadas ali e tal. Você pode tirar aquela parte que não vai fazer diferença nenhuma, dá até uma quebra de ritmo no filme que incomoda um pouco, pra focar nos personagens que não são tanto do Sonic, mas sim nos personagens que a gente já tinha no primeiro filme. Ok, interessante trazer ele de volta, mas é uma cena que realmente é inútil e não vai pra lugar nenhum. E ali é onde os efeitos ficam muito falsos. Tem uns chroma key que, nossa, são ridículos. Uma parte um pouquinho antes também, mas, nossa, ele tem tanta cena que é extremamente legal, extremamente divertida, extremamente bem sacada. Por exemplo, partes que lembram extremamente jogos. Cara, tem uma parte ali que é igualzinho a Escape Zone do Sonic 3. E, mano, na minha cabeça já tava trocando a musiquinha do jogo. Já tava tocando a trilha sonora da fase, de tão igual que fizeram aquela parte. Eu falei, caralho, não é possível. A parte final ali do Robotnik contra o Sonic, mano, eu tava passando mal. Quando apareceu o Tornado no filme, puta que pariu. Então acaba que ele funciona muito em três núcleos. Ele consegue funcionar muito bem como um filme infantil, um filme pra família assistir. Ele consegue funcionar muito bem como um filme do Sonic, pegando elementos, pegando base da história do Sonic, da mitologia do Sonic, e consegue funcionar muito bem como um filme extremamente fanservice também. E por último, ele ainda consegue funcionar muito bem como um filme de videogame. Ele não tem vergonha de pegar coisas extremamente absurdas, extremamente sem sentido dos jogos e tacar no filme. Isso até pode ser meio que um defeito, inclusive é um defeito, a grande conveniência dele. Ele tem muita parte que é extremamente conveniente, tem muito furo de roteiro, tem muita coisa no roteiro que aparece ali só pra história conseguir andar, como por exemplo a questão que eu falei, tem um holograma que lembra muito Star Wars Nova Esperança. Isso é a maior conveniência de roteiro do filme inteiro, é só pra dar um norte do filme e acontece porque sim. Então isso é um negócio que o pessoal mais exigente, o pessoal mais chato pode ficar incomodado. Inclusive tem aquela treta da crítica especializada ter metido pau no filme, eu acho que é muito em relação a isso.
porque, querendo ou não, ele ainda é um filme pra criança. Ele é um filme que não pode ter tanta complexidade de roteiro, ele é um filme que não pode ter tanto embasamento, não pode ter tanta construção assim, porque ele é um filme pra criança. É um filme pra criança curtir, é um filme pra você colocar a criança e ficar quieto, mas no fundo disso tudo, tem um monte de coisa legal pra caralho pra quem é fã, então ele consegue mesclar as duas coisas muito bem, e nisso acaba sendo até meio bizarro, porque eu tava muito olhando o lado, é um filme pra criança, é um filme pra criança ficar quieto, e eu já tinha esquecido um pouco desse lado, opa, é filme do Sonic, demorou pra me cair a ficha, caralho, eu tô vendo o filme do Sonic, eu tô vendo Sonic contra Robotnik, eu tô vendo o time Sonic aqui completo, desviando de míssil igualzinho os jogos, então tipo, é muito legal, é muito divertido, nossa. Mas nessa questão dele não ter medo de algumas coisas, é que, por exemplo, ele aproveita essa conveniência de fazer algumas coisas porque sim, fazer algumas coisas porque o roteiro tem que andar desse modo, pra colocar coisas que numa adaptação poderia ficar meio difícil, justificar coisas que existem ali no jogo como uma mecânica, que são coisas que às vezes não se liga diretamente na história do jogo, mas que na hora de você adaptar ele pra um filme, que é um tipo de linguagem, é um tipo de desenvolvimento completamente diferente, você tem que dar algumas justificativas. Então vamos pegar um exemplo não necessariamente de Sonic, até porque o exemplo que eu poderia dar é um spoiler ali do final do filme, por mais que a gente já vai entrar nos spoilers daqui a pouco. Mas por exemplo, se a gente pegar o filme que teve ano passado do Mortal Kombat, que todo mundo meteu o pau nesse filme, mas eu realmente gosto. Mas esse filme ele tem, por exemplo, toda aquela questão dos poderes do jogo. E tipo, ninguém nunca se questiona porque o Liu Kang solta fogo, porque o Kano solta laser pelo olho. Por quê? Porque aquilo é um jogo. A graça do jogo é muitos personagens terem poderes, é os personagens fazerem algumas coisas que, assim, se tentasse seguir mais a realidade, fosse só os personagens metendo soco, chute uns nos outros, não seria tão legal. Então é muito aquela questão de jogo, e essa questão dos poderes não faz parte da lore de Mortal Kombat. Mas na hora de fazer o filme, fica meio complicado de você falar, os personagens têm poder aqui e foda-se. Então eles colocam toda aquela trama de Arcana, eles colocam toda aquela trama nova do filme, dos personagens tentando despertar essas arcanas, tentando despertar os poderes dele. E nessa tem que puxar personagem novo, protagonista exclusivo do filme, que acaba não sendo tão carismático como os outros personagens, e gera meio que um defeito no filme. Por mais que eu tenha aceitado bem, é uma coisa que incomodou muita gente. E Sonic, por ser um filme mais infantil, um filme mais descompromissado, um filme mais descontraído, ele consegue pegar e quebrar um pouco essas questões. Ele consegue pegar coisas que seriam completamente absurdas se a gente tentasse construir redondinho num roteiro, encaixar de uma forma plausível ali, e simplesmente fazer porque é legal, como as lutas do Sonic com Knuckles, como o Robotnik no final, que aí a gente entra na questão de spoiler. Então se você não quiser ouvir, pode sair do vídeo, que eu acho que aqui já não tem mais nada pra eu falar, sem ser que o filme é incrível. Mas, por exemplo, a gente tem um Robotnik com os poderes da Esmeralda Mestra, que é um negócio que a gente nunca viu em nenhum dos jogos, mas ele começa a usar esse poder, que lembra muito questão tipo meio Palpatine, tacando raio, usando a força pra construir um monte de coisa aleatória, e ele constrói a porra do robôzão do segundo jogo. Ele não fica só naquela questão da navezinha tacando míssil que nem é o primeiro. É uma cena legal? É, mas ele pega o negócio diretamente de Sonic 2 e coloca na tela de uma forma extremamente escrachada, extremamente divertido, como se não fosse nada. Até mesmo quebrando um pouquinho de regras de cinema, onde você precisa dar justificativa pra tudo. Aqui, mano, a gente vai fazer um robôzão, porque essa Esmeralda tem poder pra caralho, então a gente pode fazer um robôzão. Inclusive, eles utilizam um pouco de base de roteiro nessa questão. Eles falam, a Esmeralda Mestre pode tornar o pensamento do usuário em realidade. E ele realmente faz. Pega e faz um robôzão gigante, um Megazord de Robotnik, que vai dando soco na cidade inteira. Assim como a questão, por exemplo, o Super Sonic, que eles realmente não dão embasamento do porquê que a Esmeralda Mestra, quebrando e virando as 7 Esmeraldas do Caos, que realmente é algo que eles já citam no filme, que é uma coisa que eles dão uma adaptada do jogo pro filme, e eu acho que foi uma adaptação que ficou realmente boa, porque no jogo a Esmeralda Mestra era o que dava poder, era o que dava energia para as Esmeraldas do Caos. Era a Esmeralda mais poderosa, que era a fonte de energia mesmo. Aqui, todas as Esmeraldas do Caos unidas dão origem à Esmeralda Mestra. E por que eu acho isso uma decisão interessante? Por conta da questão de ser filme. Porque no jogo é muito fácil a gente colocar um plot baseado em ir atrás de Esmeraldinha por Esmeraldinha, para o Sonic virar Super Sonic no final e enfrentar uma ameaça gigantesca. Aqui no filme não. Então é muito mais fácil colocar essa questão de todas as esmeraldas já estarem juntas na Esmeralda Mestra
E aí ele vira o Super Sonic no final, porque realmente o filme precisa do Super Sonic. Precisa desse Deus Ex Machina pra vencerem essa grande ameaça, que nem acontece nos jogos. É aquilo, ele pega elemento do jogo meio sem vergonha e consegue fazer um negócio extremamente crachadão, extremamente divertido, extremamente carismático, que eu 20 anos ali, tava tão empolgado como um monte de criança na sala de cinema, eu tava quase passando mal de tão empolgado que eu tava, porque realmente pega. Eu que cresci com essa porra, me sinto representado ali vendo a porra do filme. E eu acho que é por isso que falam que Sonic 2 é a melhor adaptação de videogame que tem, porque ele realmente pega a questão do videogame. Ele realmente pega as questões que se constroem no jogo sem nenhuma vergonha, assim como ele se torna o Super Sonic, que é a família Wachowski, estando ali junto com o Sonic quando ele ia morrer. O Sonic sem força, cercado por fogo, sem conseguir fugir, a família ali junto com ele e vai ficar todo mundo unido, vai todo mundo morrer junto. E essa união, essa família, esse sentimento de amizade, esse sentimento de pertencimento é o que desperta poder nas Esmeraldas do Caos pro Sonic virar o Super Sonic, pra salvar a família dele. E, pô, é clichê pra caralho. A gente tá falando de um filme e de um jogo infanto-juvenil. Um jogo shonenzão pra caralho. Um jogo que em todos os jogos ele utiliza basicamente essa mesma fórmula. Sonic Adventure 1, 2, poder da amizade. Sonic 2006 é aquela porcaria, poder do amor. Ofensivo pra caralho, mas tá lá também. Unleashed, amizade. Então todos os jogos que tem essa questão de Super Sonic acaba vindo com essa mesma base que tá aqui no filme. E o filme não tem vergonha disso. Então entra nessa questão que eu falei da conveniência do filme, que é um negócio que incomoda, é um negócio que irrita em certos pontos, mas ele aproveita muito essa conveniência para fazer esses Deus Ex Machina desgraçados, que é extremamente fiel ao conteúdo original. Além de toda a lore dos personagens, que tá extremamente fiel, a questão do Tails ter uma admiração gigante pelo Sonic, a amizade dele com o Sonic também é muito boa, a questão do Knuckles, que eu já falei, que ele mescla a coisa do Adventure e mescla a coisa do Sonic 3, mas ainda mantém uma fidelidade muito interessante, com as adaptações que precisa pro formato de filme. Fora a cena final do filme, que é uma cena assim muito bonita, porque ele liga ali diretamente com o primeiro. Ele não só pega coisas dos jogos, ele não só mantém essa fidelidade gigante ao conteúdo dos jogos, como ele mantém muito fiel ao que ele já construiu antes. Porque a cena final do filme é um jogo de beisebol. É um jogo de beisebol onde agora o Sonic tá com os amigos e com a família. Sendo que lá no primeiro filme, ele jogava beisebol sozinho. Ele jogava beisebol com ele mesmo. Onde ele é o lançador, onde ele é o batedor, onde ele é o receptor. E agora não, agora tem um personagem para cada função. Ele tá em família, ele tá com os amigos. Então meio que fecha esse ciclo, você vê? Ele tem uma construção, ele tem um roteiro. Não é só aquele filme fanservice, não é só aquele filme de jogo. Ele ainda tem uma base. Ele ainda é um filme que funciona muito bem, mesmo para quem não jogou os jogos. E que tem tudo para continuar incrivelmente melhor. Porque, sem brincadeira, eu acho que Sonic 2 é um dos melhores filmes que utilizou da famosa fórmula Marvel, sem ser Marvel, que é essa questão de causar hype para um próximo filme utilizando da cena pós-créditos. Porque o primeiro filme ele já tinha cena pós-créditos ali mostrando o Tails, que você ficava empolgado, você ficava a fim de, opa, caralho, eu quero ver o Tails. Mas ficava muito aquela questão, vai ser uma aventura aleatória agora só com o Tails incluso. O que não foi. Mas a cena pós-créditos de Sonic 2, ela é muito grande, porque ela realmente se propõe a fazer uma adaptação grande de um jogo. Ela é uma cena pós-créditos que ela já propõe diretamente, ele já dá um hype exatamente na onde você quer e que você já sabe mais ou menos o que esperar pro próximo filme e que você fica extremamente hypado. Que, velho, no vídeo da Game Awards, na live da Game Awards, que tava todo mundo em chamada ali, zoando, falando sobre o trailer do Sonic, a gente só comentou isso. Se eles continuarem, vão trazer o Shadow, imagina, vai ficar muito foda, mano. Porra, vai ser Sonic foda. Verso, foda-se. Bem-vindos ao Sonic Verso. Bem-vindo, mano. Tá aqui, tá o Shadow. Ele apresenta essa questão do projeto Shadow com uma cena extremamente fiel a que a gente tem no jogo em si, da câmara onde o Shadow tá preso subindo, ele sendo liberado, meio congelado ainda, aparecendo de uma forma relativamente imponente, que é extremamente legal, uma cena, é realmente bem feita a cena ali no filme, e é muito baseada no jogo mesmo, e te dá uma base forte do que esperar pro próximo filme. Pra mim, essa aparição do Shadow, sem brincadeira, velho, tá no nível, tipo Thanos no primeiro Vingadores.
que você olhava o Thanos, se você tinha conhecimento prévio dos quadrinhos, você já olhava e falava, caralho, vai começar essa trama de Joia do Infinito, vai ter desafio infinito futuramente, e aqui é basicamente isso. Aqui você olha o Shadow e você fala, mano, vai ter Adventure 2, cara, vai ter Adventure 2 nos filmes do Sonic. E se vocês pegarem o nível da reta final desse filme, que é onde pega mais coisa bem shonenzão, pega mais coisa escrachadona, pega mais coisa pra ser legal mesmo, Sonic 3 vai poder ser provavelmente o melhor filme de jogo. Eu falo isso meio sem medo, porque sinceramente eu adoro Sonic Adventure 2. É um jogo de Sonic que eu acho que tem a melhor trama ali, por mais que ainda seja um negócio bobão, seja um negócio infanto-juvenil, seja um negócio shonenzão, mas é extremamente legal, é extremamente divertido, tem ótimos personagens, tem um ótimo desenvolvimento, principalmente relacionado ao Shadow. Eu acho o Shadow um ótimo personagem, por mais da questão meio Ed ali e tal. Eu gosto muito do Shadow e pode fazer uma trama de filme realmente legal. Por mais que talvez tenha algumas pequenas mudanças, principalmente por conta do Robotnik, que eles deixam meio em aberto o que acontece com o Robotnik no final, não dá a entender se ele tá vivo, se ele não tá. O que ele aparece é o Rocha. Então talvez eles continuem essa questão dos filmes do Sonic com o Rocha, que é o admirador fudido do Robotnik ali, ao invés do próprio Robotnik, já que o Jim Carrey tá se aposentando. O que eu acho uma pegada até interessante, manter um seguidor do Robotnik ao invés do próprio, porque se eles mantiverem essa linha, por exemplo, agora a gente vai ter o projeto Shadow. Se mantiver que nem final, por exemplo, do Adventure 2, o vilão final não é o Robotnik. O Robotnik, ele começa meio como uma ameaça, mas ele não termina realmente como uma ameaça. Termina até como uma aliança dele com os personagens. Então, nisso de não ser necessariamente o vilão principal, um seguidor do Robotnik consegue funcionar tão bem quanto o próprio. Por mais que eu acho triste, né, o filme do Sonic sem o Robotnik do Jim Carrey, que é simplesmente um personagem maravilhoso, mas eu acho que pode sim funcionar. Eu acho que dá pra ter uma construção realmente desse universo, que eles realmente estão construindo o universo do Sonic. Isso é absurdo. E que eu tô extremamente hypado, que eu tô falando aqui do universo do Sonic como se fosse Marvel. Isso é um novo patamar pra adaptação de videogame. Olha as portas que isso abre pra não ser mais só filme genericão de bichinho, pra não ser filme de exploração genérica, filme de aventura de sessão da tarde, como tava sendo a maioria, ou aquela catástrofe que eles tentavam fazer, que tentavam manter fanservice e os caras. Não, aqui a gente tem um filme realmente meio de fã pra fã, que se mantém fiel a todas as questões dos jogos, mas trabalhando de uma forma própria e de uma forma funcional em outra mídia. Isso é absurdo, é absurdo. Tão absurdo que demorou pra me cair a ficha envolvendo isso. Caralho, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu tô falando de uma adaptação de jogo como se fosse um grande filme da Marvel, como se fosse o filme do ano. E isso é incrível. Nossa, isso é tão incrível. Eu tô realmente muito feliz de estar fazendo esse vídeo, porque, caralho, foi uma surpresa tão grande. E eu não tenho medo de pegar e falar que atualmente Sonic 2 é a melhor adaptação de jogo que a gente tem no cinema. Ele é um filme que funciona muito bem individualmente, como um filme mesmo, e é um filme que funciona muito bem pra quem é fã do personagem. Então, isso é absurdo. Isso é realmente absurdo. Por mais que tenha suas partes genéricas, suas partes que seguem aquele padrãozinho do primeiro filme, partes que são realmente inúteis, só pra fazer criança ficar quieta, tem suas conveniências. Ele é um filme muito divertido, extremamente carismático e extremamente fiel. É um filme que, assim, ele tem defeitos, mas os defeitos dele conseguem ser até irrelevantes comparado ao tanto de coisa boa que ele acaba tendo, principalmente na reta final. Mas enfim, nossa, eu acho que eu já me perdi de tanto falar dessa porra desse filme. E, cara, é isso. É isso. Eu vou ficando por aqui. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme do Sonic, se vocês já assistiram, se vocês estão empolgados pra ele, se pra vocês foi a melhor adaptação de jogo ou é um exagero, ou todo mundo tá exagerando e o filme não foi nada demais. Comentem aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!